look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking. Bom, eu vou falar um pouco do que eu acho dentro da minha vivência. Uma das coisas seriam: vai guerreira, você é guerreira, você consegue. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo é guerreiro, todo mundo de alguma forma ao acordar é um guerreiro, independente de ter ou não uma doença, né? Então é uma frase que é comum para todo mundo. Por mais que seja uma maneira positiva que a pessoa quer te dar, acaba se soando um pouco meio carregado para quem tem a doença. Uma outra seria: nossa, mas você é tão jovem. A doença, ela não escolhe idade, ela aparece, independente de você ser velho ou jovem. É como se o câncer tivesse que aparecer só em idosos ou em pessoas acometidas de outras doenças. Não é assim. Então essa também não é uma frase muito boa. Uma outra terceira seria: puxa, você nem parece que está com câncer. Porque o seu estereotipo não está nem gordo, nem magro, porque você não aparenta palidez, porque você não está careca, você está bonita. Então, o estereotipo do câncer, ele está muito ligado a que a pessoa tem que estar feia, tem que estar judiada, tem que estar com uma versão meio sofrida. E isso já caiu por terra, também não é mais legal. Isso acontece muito e aconteceu muito comigo. A pessoa faz muito tempo que não te vê, então ela acaba te encontrando e a primeira pergunta, dando ênfase principalmente no final dessa frase, é: você tá bem? Né? Isso é extremamente comum, porque a pessoa no fundo está querendo saber sobre a doença. Ela não está muito: oh, nossa, como você está bem. A ênfase no final da frase é uma curiosidade sobre a doença. E isso não é muito legal, porque você está ali como qualquer outra pessoa. Então, perguntar sobre sua família, sobre como está a sua vida, seria o mais normal. A questão da pessoa também colocar você como uma pessoa que é normal tudo o que você faz e não haver um reconhecimento. Então, muitas vezes a fala dela, diante de todo o esforço que você faz para poder estar ativa, para poder estar vivendo a vida com ou sem a doença, não é reconhecido, e muitas vezes você vê isso na própria fala, como se fosse algo comum. A pessoa muitas vezes vem com essa fala: mas você tem um bom médico, como se isso fosse um pré-requisito favorável e até um benefício de você ter o câncer. E não é uma verdade, porque hoje tem muitas instituições que ajudam mulheres de baixa renda a tratar, independente do poder aquisitivo dela. I look at you and it's easy to see. You are that someone. Bom, Carla, eu diria que a primeira coisa, e acho que a mais importante, é a pessoa ter fé. Isso para mim é fundamental. Essa fé, ela está ligada à espiritualidade, qualquer que seja ela, né? Católica, espírita, budista. Eu acho que isso é uma ferramenta que tem que ser usada para qualquer tipo de doença. E aceitar, né? Porque você está recebendo um diagnóstico muito duro, mas não mais duro do que muitas outras doenças, como por exemplo a diabetes, como por exemplo a hipertensão, a fibromialgia, doenças que também são difíceis de ser suportadas. Então, eu diria que a pessoa tem que encarar com fé, positividade e aceitar como uma coisa normal, que ela vai vencer. I look at you and it's easy to see. You are that someone. A autoestima, eu acho que ela não só durante o tratamento, mas a vida toda, ela tem que ser valorizada. E aqui eu não coloco estereotipos de magra, gorda, cabelo, sem cabelo. Eu coloco estereotipo de
saúde. Então a pessoa, para se sentir feliz, ela tem que estar se olhando no espelho e se sentir bonita. E independente dela estar com o cabelo ou não, com a sobrancelha ou não. Mas para muitas mulheres isso é muito importante. Então hoje em dia, com a evolução da ciência, a gente tem muitos recursos para usar para mascarar essa dificuldade que a pessoa sente durante o tratamento oncológico. E uma vez que ela consiga mascarar isso com esses recursos, ela se sente mais forte, porque ela não visualiza no espelho a doença, ela visualiza uma mulher bonita. E ela também não passa para as pessoas com a qual ela encontra na rua uma fragilidade, ao contrário, ela passa uma força, uma determinação, e isso volta para ela em forma de energia. I look at you and it's easy to see you are that someone. A prevenção, ela é fundamental para a pessoa sobreviver, viver com qualquer doença, né? Então a prevenção, ela, como o próprio nome, ela ou seja, ela antecipa a vinda, a chegada de uma doença. No caso do câncer de mama, a prevenção seria os próprios cuidados que a mulher tem, inicialmente em casa, durante um banho, um autoexame, apalpando a região das mamas. Hoje em dia tem no próprio Google, se você colocar a maneira correta de você fazer o autoexame. O segundo passo é você fazer exames clínicos, né? Você fazer o controle periódico, a sua ida a médicos e fazer também os exames mais adequados para essa situação. No caso do câncer de mama, seria a ultrassonografia mamária e a mamografia, que podem ser feitas hoje a partir dos 40 anos, já que seriam os mais indicados, porque um câncer, quando é diagnosticado no início, logo no início, ele tem tratamento, ele tem cura e ele tem sobrevida. Então esse é um dos fatores principais para você ficar em pé e vivo, fazer o autoexame e as prevenções de cuidados com médicos. I look at you and it's easy to see you are that